Olá, família TV, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira e a gente aqui novamente, com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia, que vai ao ar sempre às quartas-feiras pela manhã. Não se esquecendo das reprises, sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Bom, aqui sempre tem profissionais com assuntos relevantes aí para a nossa população e para o mundo inteiro. Agradecendo já a empresa Westlink Tecnologia 100% fibra ótica, parceira da TVI desde o início. Quem quiser conhecer o trabalho deles é só entrar em contato pelo 0800 718 7875 ou 3952 5273. Lembrando também dos nossos outros patrocinadores que fazem parte desta história. Tem muita gente que acreditou no nosso trabalho desde o início, está com a gente há muitos anos, agradecendo aí a parceria. A TVI também ela pode ser encontrada onde você estiver, diretamente no seu tablet, celular, na sua TV Smart, pelos aplicativos TV Digital, Orb TV, Unique TV, CX TV, TV Box, no novo YouTube da TV, canal TVI Itaipuaçu e também na Rádio Pix Web, com músicas sensacionais. Não esquecendo que temos também o nosso site, que é o www.tvitaipuaçusemcedilha.com.br, onde vocês encontram todas as fotos e a matéria na íntegra. Bom, estamos aqui também para atendê-los. Você que tem um pequeno, médio ou grande comércio, quiser fazer um comercial, falar da sua empresa, entre em contato com a gente, venha conhecer um pouco do nosso trabalho pelo 021 994128509 ou 99314 4124. Bom, e hoje nós estamos aqui com a psicóloga Beatriz Alves Queiroz, que vem aqui bater um papo comigo mais uma vez, gente? Hoje ela traz o tema distúrbios alimentares, da compulsão alimentar à anorexia. Bom, Beatriz é natural do Rio de Janeiro, reside há 14 anos em Itaipuaçu, Maricá, é pós-graduada em psicanálise pela PUC do Rio Grande do Sul, atua há 2 anos na área de psicologia e ainda arruma tempo para ser voluntária lá na IFISA, uma instituição filantrópica no município. Então seja bem-vinda mais uma vez, Beatriz. Vamos falar um pouquinho desse tema também, que é muito relevante, e às vezes tem que saber falar sobre esse tema, Falando aqui pra gente, quais fatores emocionais e sociais mais contribuem para o desenvolvimento de distúrbios alimentares em adolescentes e jovens adultos? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando, trazendo um pouquinho dessa contribuição, desse conhecimento que eu adquiri através da psicologia. E hoje o nosso tema, voltando à pergunta, distúrbios alimentares, quais são as causas que contribuem para os transtornos alimentares? Bom, primeiramente, nós precisamos compreender que na nossa sociedade somos criados desde sempre através de um perfeccionismo, onde nós temos essa autocobrança com a nossa autoimagem. Então, muitas vezes, essa insegurança deriva-se dessa pressão que nos é imposta desde novos. E outras coisas que contribuem também são os quadros de ansiedade, de depressão, quadros subjacentes, como por exemplo o transtorno borderline, ou então o transtorno de personalidade bipolar e etc. Então a compulsão alimentar e a anorexia, elas estão envoltas por todos esses aspectos sociais, biológicos e emocionais também. O que seria o transtorno borderline, Bom, o transtorno borderline, como o próprio nome diz, é estar na borda. Isso na psicologia quer dizer que você está entre uma neurose e uma psicose, dentro da visão da psicanálise mais propriamente dita. E o transtorno borderline apresenta-se de várias maneiras, como por exemplo, o autoflagelamento, uma culpabilidade muito grande, alterações de humor, crises de raiva constantes, ansiedade, processos depressivos.
todos associam-se ao transtorno borderline. Pedido de socorro, né? Já está na beirinha, né? Pedindo socorro, né? É, isso aí. Bom, de que forma então as redes sociais e os padrões estéticos impostos, né, influenciam a autoimagem e também podem desencadear comportamentos alimentares, né, disfuncionais? Hoje em dia, com essa tecnologia avançada, as coisas ficaram mais complicadas, né? A gente se cobra mais, né? Com toda certeza. E se nós pararmos para refletir, estamos a todo instante com os celulares, com os smartphones nas mãos. Então nós vemos realidades que não são compatíveis com as nossas. E assim também são com os corpos, com a aparência de uma maneira geral. Então a todo instante nós vemos pessoas com diversos procedimentos estéticos, que passaram por diversas cirurgias para uma modificação corporal, para saciar, né, esse padrão pré-estabelecido pela mídia, e até mesmo nós, né, desejamos ver pessoas bonitas nos filmes, nas séries, nas novelas e assim por diante. Então isso foi sendo pré-estabelecido. E as pessoas foram fazendo essas modificações no próprio corpo para suprir esses padrões. E nós, que estamos fora das telinhas, né, vemos isso como sendo um sinal de perfeição. Se eu fosse bonita ou bonito daquele jeito, se eu tivesse mais magro ou se eu tivesse mais corpo, como é do vocabulário popular, eu seria mais bem sucedido ou eu receberia mais elogios nas redes sociais, porque a verdade é que as redes sociais, elas são uma necessidade nossa, né, de aprovação, né, e de autoaprovação, porque todas as vezes que nós recebemos a curtida, seja no Facebook, seja no Instagram, a gente se sente valorizado. E nós buscamos, almejamos estar ali sendo de alguma forma vistos, né, pela sociedade. É verdade mesmo. Quando a gente publica alguma coisa e às vezes ninguém curte, a tristeza bate, né? É impressionante como já tomou conta do cérebro, né, da gente, né? Interessante isso. Sim, e os transtornos, né, principalmente a anorexia, está muito voltado para isso. Porque você acaba vendo corpos extremamente magros e você acaba desenvolvendo de que eu estou fora do padrão, eu me olho no espelho, eu não gosto da minha autoimagem e eu acabo adotando métodos de restrições, né, dietas extremamente restritas para alcançar esses corpos, né? Então é importante a gente estar sempre atento para não cair nessas armadilhas que a era digital nos traz. E nunca está satisfeito. Você pode estar mais magra que for, você nunca está satisfeito. Parece que se olha e não se vê, né, daquele jeito, né? Então vamos ficar atentos, gente. Se você está gostando dessa entrevista, compartilha, curte, comenta, deixa um comentário aí se você tem alguma pessoa que está precisando de ajuda, tá bom? A Beatriz está aqui para isso, para ajudar a gente. Bom, então vamos falar aqui quais são os principais sinais de alerta que familiares e também amigos, gente, devem observar em alguém com possível anorexia ou compulsão alimentar. Porque às vezes a família está tão envolvida no trabalho, em suprir a alimentação da casa, trabalha muito, né, que às vezes um amigo ele consegue ver melhor, né? Com certeza. E é importante a gente ressaltar um pouquinho essa diferença, né? Eu acho que seria interessante. A anorexia está voltada a essa perda do peso corporal, onde a pessoa começa a ter comportamentos restritivos, né? E a compulsão alimentar já é o contrário. É a pessoa que, por estar passando por problemas emocionais, acaba muitas vezes comendo em excesso e tendo ganho de peso. Mas voltando aqui, né, para os sinais de alerta, é importante estar sempre analisando se o familiar, o amigo, está ganhando peso muito rapidamente ou está perdendo peso de forma muito brusca.
Se a pessoa está apresentando ali instabilidade no humor, ou seja, horas ela está extremamente eufórica, em outros momentos ela cai e fica com uma expressão mais triste, mais pesarosa. Se a pessoa apresenta sinais de desconforto com o próprio corpo, como por exemplo, não querer ir à praia, à piscina, locais onde é necessária essa exposição, ou se está de alguma forma ali se escondendo com roupas mais largas, são sinais sempre de atenção, né? E outro sinal também é a gente analisar as falas, porque o ser humano ele se expressa através da fala. Então, sempre que a gente acaba fazendo um julgamento do outro, aqueles comentários de que, poxa, eu não estou me sentindo bonito hoje, eu acho que essa roupa não me caiu tão bem, são sinais de alerta para a gente estar aí prestando atenção para poder ajudar, né? Então, Beatriz, como o tratamento multidisciplinar envolvendo psicologia, nutrição, psiquiatria, ele pode auxiliar na recuperação de pessoas com distúrbios alimentares. Lembrando, gente, que psiquiatria não é para loucos, tá bom? Com certeza não, né? É muito importante a gente, principalmente nós profissionais da área de saúde, aprendermos a trabalhar de forma interdisciplinar, né? De forma a auxiliar aquele indivíduo, aquele paciente na sua totalidade. Porque o distúrbio alimentar, ele não envolve somente o psicólogo, né? Mas também o nutricionista, muitas vezes o psiquiatra, muitas vezes um profissional de educação física. Então é importante a gente estar fazendo essa rede. A psicologia irá ajudar a pessoa com um transtorno alimentar de forma com que ela compreenda a relação com o próprio corpo e também com a comida, enxergando que essa compulsão muitas vezes, ou melhor, na maior parte das vezes, tem um fundo emocional, porque nós buscamos preencher um vazio que nos falta muitas vezes e às vezes tentamos preencher com a comida. Então, assim, de maneira contrária, a anorexia, onde o indivíduo se encontra ali insatisfeito com aquele peso corporal, mas aquele vazio interno faz com que ele queira, de alguma forma, quase que desaparecer. Então, está muito associado essa parte psicológica com os transtornos alimentares. A área de nutrição irá auxiliar fazendo um plano alimentar onde a pessoa não se sinta culpada, onde ela possa comer aqueles alimentos que a agradam, mas sem esse peso, sem essa culpa de estar comendo aquilo que se gosta. E o profissional da psiquiatria auxiliará, caso necessário, com receitas, né, de medicações, porque normalmente o transtorno alimentar está associado aos quadros de ansiedade. E a ansiedade, ela é uma doença. Doença no sentido de que ela é uma doença do cérebro. Assim como todos os outros órgãos do nosso corpo adoecem, o cérebro também adoece. Então nós precisamos tratá-lo. Então o psiquiatra se faz primordial em muitos casos também de distúrbios alimentares. Porque até hoje em dia você sabe que ainda tem muitos preconceitos, né? Não vou no psiquiatra é para doido, para maluco. Não, gente. Psiquiatra é para curar. E com o atendimento multidisciplinar, como a Beatriz falou, se torna mais importante ainda, né? Com certeza. Então vamos saber aqui por que a compulsão alimentar, ela muitas vezes está associada a sentimento de culpa e vergonha, como a gente deu uma palhinha agora aqui, né? E como isso impacta o processo da cura. Isso às vezes já vem desde a infância, né? Aqueles sofrimentos, né? Às vezes até em família, na escola, algum abuso assim, que acaba ocasionando essas falhas, né? Sim, é muito importante nós enxergarmos os indivíduos, os sujeitos, como seres sociais, porque nós vivemos em sociedade. Então tudo que somos hoje
é fruto também do nosso passado, Sim. da influência que tivemos da nossa família, do meio em que vivemos. Podemos pensar muitas vezes que o professor em sala de aula não tem esse poder de influenciar, mas tem também. Porque muitas vezes a criança passa muitas horas dentro da escola, se for uma escola integral, mais ainda. Então, é muito importante nós estarmos todos atentos com as nossas falas, com os nossos hábitos. Como, por exemplo, é muito comum no senso popular se falar para a criança que ela não pode deixar a comida no prato. Mas nós, como adultos, colocamos mais comida do que ela deveria ter ali para saciar a sua fome. Então, às vezes, um descontrole dos pais se passa também para os filhos. E aí todo esse transtorno se constrói. E aí, principalmente na fase da adolescência, onde há um conflito de identidade, onde se busca mais ainda uma aprovação das outras pessoas, acaba-se tendo esses descontroles, né, alimentares. Mas devemos ratificar de que não é culpa da pessoa não querer mudar aquele hábito alimentar, seja na compulsão, seja nos casos de anorexia e bulimia. É realmente, né, um ato de coragem pedir ajuda. Pedir ajuda para contornar, para conseguir ali compreender esses atos. Porque é como se fosse um ciclo, sabe? Um círculo que se repete, onde eu como, eu me sinto culpado por comer, eu faço dietas restritivas ou eu provoco náuseas ali para poder perder esse peso e novamente aquilo se repete, porque eu volto a sentir fome. Porque a fome, ela é um estado natural do nosso corpo. Nós precisamos do alimento para combustível para a nossa vida cotidiana. Então é um transtorno que envolve muitos aspectos e que é importante a gente romper esse ciclo. E como que nós rompemos? Com o autoconhecimento, com o amor próprio, passando a enxergar em nós mais do que um corpo, né? E sim quem nós somos, o nosso intelecto, as nossas qualidades enquanto pessoas e não somente essa autovalorização da imagem, né? Verdade. Então, Beatriz, de que maneira a educação emocional e a promoção de autoestima ela pode atuar na prevenção dos distúrbios alimentares em diferentes faixas etárias? É mais difícil cuidar na infância, na adolescência ou quando já está mais adulto? Então, essa pergunta é um pouquinho complexa. Na infância tudo é sempre mais fácil, porque a criança ela é mais suscetível a receber, né, as orientações. Ela não vai se negar a comer, ela vai estar mais suscetível à sugestão dos pais. O adolescente já é mais complexo, né? Eu diria assim que eu acho que a fase mais difícil, né, da gente tratar os transtornos, os distúrbios alimentares é na fase da adolescência, porque há esse conflito. Né, onde você ainda não tem maturidade suficiente para compreender o que você tem, mas ao mesmo tempo você não está passivo no sentido de receber o que o adulto está ali te propondo. Então a fase da adolescência ela acaba gerando mais esse conflito e também tem mais essa pressão estética. Né? Na fase adulta nós já compreendemos que precisamos ali nos alimentar para continuar vivos. Porque não é só na parte psicossocial que os transtornos alimentares vão atuar, mas também no físico. Se fizer um exame de sangue, irá dar ou um colesterol alto, ou uma pré-diabetes, no caso da compulsão, ou então uma anemia, deficiência de cálcio, deficiência de potássio e de vários outros componentes ali, no caso da anorexia e da bulimia. Então é mais fácil de compreender, né, e poder ali estar buscando ajuda de uma maneira mais eficaz também, porque a grande dificuldade do jovem também é a aceitação dos pais,
porque ele ainda precisa dos pais para levar ao médico, para estar ali buscando. Então, ainda tem esse embate, né, muito grande. E com relação, né, de que maneira essa educação emocional auxilia, porque quando a gente fala no setting terapêutico, né, quando estamos em uma consulta psicológica e falamos sobre determinado assunto, sobre aquilo que nos dói, sobre aquilo que nos gera angústia, nós nos ouvimos. E quando nós ouvimos, sai daquela zona mental confusa de ligar uma informação na outra e nós passamos a perceber o que estamos falando e a forma com que estamos agindo. Então, percebemos que somos sim merecedores do nosso amor próprio, que somos merecedores sim dessa autovalorização, que não se encontra só no corpo, mas também em tudo que adquirimos enquanto indivíduos, porque somos feitos de qualidades e defeitos. Então é primordial, né, estar ali fazendo terapia, tendo um diagnóstico ali diferenciado, de forma a auxiliar em todo o manejo terapêutico, porque é uma reeducação, né? A gente fala muito da reeducação alimentar. Isso é muito importante, porque é o momento que a gente tem ali de estar revendo hábitos, né? Assim como práticas de atividades físicas. Porque nos casos de anorexia, de bulimia, muitas vezes, se a pessoa estiver praticando um esporte, uma atividade física, talvez muitas vezes essa culpa ela é reduzida. Então eu posso comer o que eu gosto, o que eu quero, porém eu vou estar fazendo uma atividade física, então faz com que a pessoa tenha esse equilíbrio e perca um pouco desse medo em engordar também. É verdade. Bom, nossa entrevista está chegando ao final, mas eu vou deixar aqui. A Bia vai deixar as considerações finais, vai deixar o endereço eletrônico, o contato dela para quem estiver precisando. Se tiver um amigo aí precisando, uma filha, um sobrinho, não se esqueça, gente, anota aí direitinho que ela vai passar todos os dados. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos. Vou passar os meus contatos. Meu telefone é 21 96426 4209 e pode também entrar em contato comigo pelo Instagram, que é Beatriz Queiroz _PC. Isso aí, gente. E a Beatriz, ela vai estar sempre aqui, porque ela, como psicóloga, ela atende muitos jovens, né, adultos, crianças também. E ela tem muitas coisas boas aqui para falar, para passar para vocês. Quer deixar beijinho? Não? Quer não? Eu vou deixar o beijinho. Eu tô com um monte de beijinho aqui, gente. Vou falar rapidinho aqui. Fábio Reis, Eni Pestana, Celinha Regina, Nariene Xavier, Eduardo Duval, Delfim Moreira, Miguel Serrano, Sueli Dias, Cristiane Moraes, Jorge Luiz, Gilberto Sgarbi, Nayana Araújo, Ângela Vieira, que esteve aqui hoje com a gente, e Vânia Oliveira. E um beijo para todos vocês aí que sempre estão participando com a gente. Fica com Deus. Até semana que vem.